Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo. Essa é mais uma edição do Primeiro Stint, o podcast que não é o mais ouvido, mas é o mais querido do automobilismo, repaginado agora nesse novo estúdio aqui do Automais e com uma participação sempre especial aqui do meu colega Léo Alves, que vocês já estão acostumados a ver nos podcasts do Automais, agora também fazendo parte aqui do Primeiro Stint para falar bastante sobre velocidade, que é um assunto que a gente gosta bastante. Bem-vindo, Léo, e que seja uma grande temporada pra gente. Isso aí, obrigado, Thiago, obrigado pra audiência, todo mundo que tá aí. É isso, né? O pessoal já tá acostumado a me ver no Auto Mais e agora também vai poder me ver aqui um pouquinho. É isso, falando sobre corridas e tendo uma opinião aqui também dentro do programa. E o nosso convidado hoje é o Sérgio Berti, diretor de prova, uma pessoa também muito importante na defesa da existência do Autódromo de Interlagos. Vocês vão entender tudo isso no nosso papo de hoje. Berti, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Imagina. Boa, bacana, Berti. Antes de mais nada, comenta aí pra gente como é que é a sua participação na defesa do Autódromo de Interlagos. Porque a gente sabe, a cidade cresceu, o autódromo virou uma região muito cobiçada, especialmente na questão imobiliária. Então, onde é que entrou isso na tua vida? Em que momento você se viu à frente desse movimento de proteção do autódromo? Na verdade, eu tenho uma paixão pelo autódromo, né? Eu estou lá desde 1974, quando eu era bandeirinha em Interlagos. E isso veio crescendo ao longo do tempo, eu fui trabalhando em várias atividades dentro do automobilismo, mas o grande susto veio quando o Dória se tornou prefeito e ele colocou à venda o Autódromo de Interlagos. Sim. E ele conseguiu, de uma maneira unilateral, digamos assim, ele fez um acordo na Câmara Municipal e na calada da noite ele aprovou uma lei de venda do autódromo. Quando nós percebemos isso, nós falamos, opa, o negócio é mais grave do que a gente imaginava, porque o autódromo já poderia ser vendido se essa mesma lei fosse votada em segunda votação. E aí nós criamos a Comissão Interlagos Hoje, liderada por mim e pelo Orlando Sgarbi, da Corsa, né? E a gente criou essa comissão para defender o autódromo. E aí foi uma movimentação muito extensa, trabalhamos quase 2 anos nos bastidores da prefeitura, das secretarias, da Câmara Municipal, para tentar comover os vereadores a não votarem essa lei de venda. Porque a maioria dos vereadores não entendia o que era o autódromo. Boa parte deles imaginam que é só para a Fórmula 1. Eles não têm ideia do quanto se usa o Autódromo de Interlagos durante o ano inteiro. E nós fomos trabalhando em cima disso. E, ao mesmo tempo, a gente conseguiu, através de um grupo de vereadores, colocarmos algumas audiências públicas entre a primeira votação e a segunda votação. Então a gente ia jogando para frente a segunda votação, jogando para frente. Nesse meio tempo, o Dória saiu da prefeitura e foi ser candidato a governador. O Bruno Covas nos recebeu muito bem, ele se sensibilizou com aquilo que nós mostramos do autódromo, abriu espaço nas secretarias e a gente conseguiu modificar, né, o entendimento dessas pessoas para que o autódromo fosse realmente um bem público. E com isso, nós modificamos a lei de venda para concessão. Então, quando foi para a segunda votação, foi votada como concessão e não com venda. Então, hoje o autódromo está salvo por conta disso. A gente conseguiu salvar desta forma o Autódromo de Interlagos. A gente ainda vai falar muito sobre isso. Quero dizer a vocês, claro, sempre que nós temos aqui o apoio no Primeiro Stint da Electric Produtos Automotivos para você cuidar do seu carro do jeito que os caras cuidam dos caminhões da Copa Truck. A Electric Produtos Automotivos é a fornecedora oficial da Copa Truck. Também temos o apoio da Autoneg e da Usual Brinquedos. E você pode ajudar também aqui o Primeiro Stint, você pode contribuir conosco assinando o aplicativo Automais TV. Se você está vendo esse conteúdo no YouTube, acesse o QR Code, assine o canal Automais TV, o aplicativo Automais TV, com o cupom STINT, que você garante aí um descontinho legal. Você vai concorrer a um carro 0 km em dezembro e ainda contribui aqui com a manutenção do canal, tá bom? Além de participar, claro, de um clube de benefícios super especial aí com descontos, enfim, com novidades para vocês. Então baixe o aplicativo Automais TV no QR Code, faça a sua assinatura com o cupom STINT e participe com a gente, ajude aqui o canal. Léo, o que você sempre quis saber sobre o Autódromo de Interlagos e tinha vergonha de perguntar? Pois é, né? Interlagos, que é a nossa grande referência aqui no Brasil, né? E automobilismo, e realmente você falou dessa questão da venda, era algo que eu queria trazer realmente para cá. Porque teve toda essa discussão há alguns anos na gestão Dória. Como que está esse processo hoje em dia? A Câmara ainda tenta, você falou da concessão, tudo,
Mas porque Interlagos está recebendo cada vez mais eventos, até mesmo eventos fora do automobilismo, Sim. né? Shows, ano passado teve Detal, Lollapalooza, tá todo ano lá. Então eu queria entender um pouco também, assim, se no seu entendimento, se esses eventos ajudam na manutenção do autódromo, ou se, afinal de contas, é um autódromo, deveria ter mais espaço cada vez mais para as corridas. Léo, é uma situação até um pouco delicada, porque esses eventos que não são do automobilismo, esses grandes eventos musicais, eles trazem uma receita muito grande para o autódromo. É óbvio que isso é saudável quando você pensa em manutenção de um espaço como esse. Mas os espaços públicos não têm o objetivo de terem lucros. Os espaços públicos são para atenderem aqueles adeptos a algum tipo de esporte, alguma coisa assim. Interlagos não precisa ter lucro. Interlagos é um espaço para o automobilismo e ele não precisa ter lucro, ele não precisa dos shows para ter lucro. Mesmo não precisando ter lucro, se a gente contar apenas com o automobilismo, ele se mantém, sem nenhum prejuízo para a cidade. Esse é o fator mais difícil que nós temos de convencimento à Câmara Municipal. Eles têm que entender que é um espaço que não precisaria ter lucro, como qualquer espaço público que atende lá as pessoas adeptas àquele tipo de esporte, mas mesmo assim Interlagos nunca deu prejuízo. Apesar de vários momentos nós temos contas escondidas, na época da SP Tours, não se apresentava a conta, ou assim, eu lembro até rapidamente, que se a gente fosse fazer um balanço seco, o autódromo dava um lucro de 3 milhões no final do ano. Aí a SP Tours cobrava uma taxa de administração de 4. Quer dizer, estava na mão dela, ela podia pôr o valor que ela quisesse, aí ele dava prejuízo. Então eram números manipulados, mas assim, o autódromo nunca deu prejuízo em São Paulo. Os shows, eles ajudam a cidade, mas atrapalham o automobilismo. Então essa é uma demanda que a gente continua lutando. Hoje, eu acho que a gente não consegue mais acabar com esses grandes festivais que acontecem lá, eles já se tornaram uma realidade, mas a gente perde muito espaço no automobilismo. No começo, quando o Ricardo Nunes assumiu a prefeitura, né, com a morte do Bruno, o Ricardo Nunes assumiu a prefeitura, que é um morador ali do bairro, eu tive um embate muito sério com ele quando ele começou a colocar esses eventos. Ele também pensava numa cidade como um todo, em trazer eventos para a cidade de São Paulo, e esse fator é positivo. Mas eu falava para ele, um show você pode fazer em outros lugares, corridas só em Interlagos. Então, efetivamente, esses eventos atrapalham o esporte a motor. Né? Só deixando claro que a nossa batalha não era pelo automobilismo, era pelo esporte a motor como um todo, né? Incluindo aí o motociclismo e até o kartismo. Campeonato Paulista. Todos. Então hoje, por exemplo, não tem sentido nós temos etapas do Campeonato Paulista acontecendo fora de São Paulo. Sim. Até no Paraná. Até no Paraná, em Goiânia. Então, veja bem, eu acho que isso não cabe. Então ainda é uma demanda que a gente tem, é uma espécie de luta. Eu não quero entrar na linha de luta com o prefeito, porque ele também caiu a ficha e eu percebo que atualmente ele está mais voltado ao automobilismo. Você pode ver que qualquer entrevista que ele fala dos eventos do automobilismo. E de fato a gente está num bom momento. Estamos num bom momento, né? E ele disse que está fazendo algumas obras lá que vai conseguir diferenciar, né? Fazer uma arena multiuso. Se fizer isso, tudo bem. Se um evento não atrapalhar o outro, é legal. Mas o ruim é quando tem um evento muito grandioso que chega a tirar até os guarda-reios da pista e depois a gente tem que montar. Então, um evento que dura uma semana, às vezes atrapalha a gente em 2 meses, porque a montagem e desmontagem também atrapalha. Então essa é a parte ruim que nós temos. Não é tão simples assim, né, esse processo. Agora, voltando lá pro princípio, se tem um cara que eu não queria arrumar confusão na minha vida, é o João Dória. Então me diz uma coisa, quais foram os obstáculos aí desse início e como é que você conseguiu se estruturar a ponto de ganhar força para poder ter essa voz junto à prefeitura e aos políticos e aos nossos representantes? Olha, eu vou falar, eu também não sei como, porque realmente era difícil. O Dória, ele nunca nos recebeu. Quando ele, rapidamente assim, quando ele venceu a prefeitura, o Zuzinha, o Mário Covas, que também era do PSDB... Que foi piloto Stock Car. Foi piloto Stock Car, não tem a dúvida. De kart, correu com a Exatamente. E ele tinha um bom relacionamento com o Dória. Nesse primeiro momento, ele estava num bom relacionamento com o Dória. O Zuzinha nos chamou até a Câmara Municipal para falar assim, olha, vencemos, agora vamos falar sobre essa venda, como é que vai ser.
E nós fomos, e convidou todos os pilotos. A comissão ainda não era formada. Convidou vários pilotos da antiga, pilotos da modernidade. E chegamos lá na Câmara Municipal, era uma sala pequena, não dá, vamos para o auditório, porque tinha tanta gente lá. Chegamos no auditório, ninguém sabia o que a gente estava fazendo lá. O Zuzinha não sabia o que o Dória queria fazer com o autódromo, falava que queria vender, mas ele falava que ia vender para alguém que mantivesse o esporte a motor. Isso não existe. O cara que compra faz o que quiser dele, né? Mas ele falava isso. Ele era aquela época em que ele comparava muito com Abu Dhabi? Sim, comparava com Abu Dhabi. Que ele foi para lá, tudo, né? E não, vamos vender para alguém que vai manter o esporte motor. Isso não acontece. E nós, por outro lado, nós chegamos lá também e não sabíamos o que queríamos, né? Nós tínhamos lá os pilotos da antiga pedindo para voltar ao circuito antigo de 8 km, quer dizer, coisa que não cabe mais hoje em dia. E na saída, o próprio Zuzinha nos chamou a mim e a Orlando e falou assim, olha, a gente tem que afinar o discurso. Vocês montem uma comissão e a gente vai afinar esse discurso. E aí nós montamos a comissão. E aí tentamos uma entrevista, uma reunião com o Dória e ele não nos recebia. Eu falei, não vai receber? Eu lembro de um evento aqui no Ibirapuera, eles mudaram a estátua do Ayrton Senna de local ali. Eu falei, é lá mesmo que eu vou pegar ele. Eu tenho mania de fazer isso. Na verdade, eu também participo de associações de bairro e eu vejo quando as autoridades estão com um pouco difícil de acesso, eu vou em evento público. Lá eu consigo falar com eles. Peguei o Dória ali, na hora que ele chegou, peguei ele ali, eu falei, Dória, é assim, 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 e ele ficou sem jeito, porque ele não tinha argumento para se defender quanto aos nossos fundamentos, né? E mesmo assim ele escapou, falou, não, fala com o meu secretário aqui, fala com o secretário na conta, e não foi, mas a gente continuou lutando. Eu falei, bom, já que é um problema político, e o Dória não está conseguindo receber, vamos falar com a oposição. Aí eu fui na Câmara Municipal e comecei a falar com a oposição ao PSDB. E aí a gente começou a criar força de todas as formas. Nesse meio tempo, o Dória saiu candidato a governador, e aí nós precisávamos dessa segunda, ele já tinha colocado a primeira votação, e aí a oposição é que começou a colocar a nosso pedido audiências públicas. E nós fomos jogando a segunda votação para frente, jogando para frente, enquanto isso a gente foi trabalhando nas secretarias, e uma coisa é fato, Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Habitação, Secretaria de Esporte, Secretaria de privatização, não, tem outro nome, né? Estatização, não. Desestatização. Desestatização. Bom, essa secretaria, mais a Câmara Municipal, ou seja, a gente apresentava o que era o autódromo e eles começavam a entender, opa, não é só Fórmula 1. Né? Todo mundo autódromo é só Fórmula 1, não é só Fórmula 1, tem uma série de atividades. Muda a vida de muita gente. Muda a vida de muita gente, exatamente. Nós tivemos ali o apoio de E você mora lá, né? Perdão. Eu moro pertinho, eu moro 5 km ali. A vida inteira eu morei por ali, né? E aí esse trabalho foi se sedimentando junto às secretarias e junto à própria Câmara Municipal. E quando foi para a segunda votação, eu lembro que internamente um assessor do Bruno me ligou e falou assim, parabéns, vocês venceram. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, nós vamos votar hoje e nós vamos votar a segunda votação do projeto e já está acordado com todo mundo de que nós vamos mudar de venda para concessão. Mas ainda assim, não era tão simples, porque quem que precisava aceitar isso? O Dória já era candidato, mas ele ainda estava forte. E o Milton Leite, que o Milton Leite se juntou ao Dória, o Milton Leite queria fazer habitação ali. O Milton Leite é muito forte ali no bairro como vereador, né? E ele falou, não, eu vou derrubar tudo lá e vou fazer não sei quantos apartamentos populares, esse negócio todo. E ele era o vice-presidente da Câmara nesse momento. E o Dória ainda tinha força política. E o próprio Bruno, respeitosamente, ele falava assim, Sérgio, nós tivemos algumas reuniões com o Bruno, eu falava, Bruno, eu não estou saindo daqui à vontade com tudo aquilo que eu expus e você concordou. E ele foi um cara sensato, ele falou, olha, você me desculpe, mas eu estou aqui porque eu era vice do Dória, era uma campanha de governo, eu não posso da minha parte mudar isso. Então ele foi respeitoso, mas ele abriu espaço para que a gente pudesse convencer as pessoas. E no fim deu certo, só que no dia da votação, a votação teria que ser aprovando a venda e, na sequência, um adendo entrava para mudar para concessão. E o meu medo aí, como é que ficava? Eu falei, meu Deus, como é que vai ficar assim? Cara, e aí eu tô assistindo a Câmara, eu tô assistindo a votação lá de casa, lá no canal da Câmara Municipal, né? E aí o presidente era, se não me engano, da Câmara, não lembro se era José Riva, não lembro, mas ele era o presidente da Câmara Municipal e o Milton Leite era o vice. E como essas demandas demoram muito, essas votações, eu sei que o presidente pediu uma licença e quem assumiu a mesa foi o Milton Leite. Nossa. E colocou em pauta. Falei, meu Deus, é agora. E aí ele aprovou a venda e na sequência aprovou a mudança através de adendo para concessão.
E aí nós salvamos o autódromo a partir daquele momento. Então deu tudo certo, quer dizer, todo esse alinhavo que nós fizemos aí, falando com a oposição, falando com as secretarias, foram quase 2 anos trabalhando, deu certo no final que hoje o autódromo só pode ser concessionado. E para melhorar ainda, aí é algo interessante, que se vocês pegarem lá, ele pode ser concessionado, isso é uma lei. Aí vai lançar o edital de concessão. Esse edital de concessão tem uma série de regras, e dentre elas, a utilização da pista. E nessa utilização da pista, ainda através do Orlando Faria, que era um secretário do Bruno Covas, ele abriu espaço, a nossa comissão é que colocou o formato de utilização da pista, ou seja, seria de uma forma que o esporte a motor estaria salvo de toda forma. Então isso está lá na concessão. O concessionário pode fazer o que quiser, mas ele não poderia modificar a utilização da pista, não poderia diminuir a pista. Ou seja, a gente conseguiu salvar também o formato de utilização. O circuito tem que ser preservado. Tem que ser preservado. O circuito tem que ser preservado, padrão A da FIA, e ainda com um padrão nível 2 da FIM, moto, alguma coisa assim que eles teriam que vir para fazer essa adequação. Ou seja, estava tudo preservado ali. O concessionário pode fazer o que quiser nos outros espaços, mas a parte da pista ele não poderia mexer. Então, a concessão hoje, se ela acontecer, está desse jeito. Quando o Ricardo Nunes assumiu a prefeitura, ele precisava dar um respaldo às empresas de shows, de festivais, esse negócio todo. E São Paulo está com um problema... Não é um problema. São Paulo hoje tem a legislação de som, né? E você não pode fazer muito barulho. Tanto é que se você for ver lá no Allianz Parque, os shows têm que terminar às 11 horas. Sim, isso. Ele falou, opa, achei um lugar para fazer, que é um lugar que já tem barulho, que é o autódromo. E aí ele começou a levar para lá. E aí começou todo esse dilema da gente proteger. Mas hoje o Ricardo Nunes falou que não vai concessionar, porque ele vê lá no Autódromo de Interlagos um espaço multiuso, que se der certo, onde um evento não atrapalha o outro, é lindo. Mas o que nós não podemos é perder espaço do esporte a motor para as músicas. Mas então, aí eu vou colocar um ponto que vai te permitir rebater isso. Minha visão de fora... Eu acho que a gente teve lá no Rio de Janeiro, por exemplo, um desastre com o Jacarepaguá, você concorda comigo? Enfim. Então, assim, eu estava vendo Interlagos caminhar por esse lado. A partir do momento que eu tenho uma coexistência entre os shows e o automobilismo, mesmo que o automobilismo perca datas, eu fico mais satisfeito. É aquilo lá, eu não tinha nada. Me deram alguma coisa, eu já estou feliz. Tem sentido. Então, por que você pontua que isso pode também ser prejudicial em algum sentido para o nosso esporte? Justamente por datas, por falta de datas. Nós fizemos um levantamento, assim, eu peguei o calendário de Interlagos, de 2019, 2020, e mais as expectativas de algumas pessoas que queriam fazer eventos em Interlagos. Não é um levantamento técnico, mas é uma busca que eu fiz, uma busca das pessoas que queriam fazer evento. Nós precisaríamos, para atender todo o esporte a motor na pista de Interlagos, de 63 finais de semana. Nossa. Ou seja, já dançamos em 11, certo? Em 11 nós já dançamos. 52 finais de semana. Em 2022, nós tivemos 27 apenas finais de semana. Livres para o automobilismo. Para o automobilismo, para o esporte a motor, moto e carro. Moto e carro. Nós tivemos só 27. Os demais foram para eventos da cidade de São Paulo, inclusive a Fórmula 1. Tá? Então, a nossa luta agora é o seguinte, já que a cidade de São Paulo vai contar com esses eventos, e aí eu coloco a Fórmula 1 como evento da cidade e não como automobilismo nosso, e fica claro o porquê. A gente tem que lutar para que esses eventos não tomem tanto espaço nas montagens e desmontagens. São 3 meses a Fórmula 1, basicamente? São quase 3 meses, 2 meses e pouco, é um absurdo. E toda vez que eu tento colocar isso em pauta, é difícil. Mas a única argumentação que eu tenho, eu lembro que a gente foi fazer uma Porsche lá em Barcelona, né? E eu conversando com o pessoal lá, falei, me diz uma coisa, e a Fórmula 1 atrapalha vocês aqui? Não, o que vocês acham da Fórmula 1? Ah, a Fórmula 1 é uma porcaria, porque ele faz a gente parar 15 dias antes. Falei, você tá brincando? Faz a gente parar 15 dias antes. Eu falei, meu Deus, que sonho, que sonho. Estaria lindo se fosse assim aqui. Então, né? Então agora, assim, a gente tem que começar a lutar para que aconteça isso, né? Para que a gente não tenha tanto tempo de preparação e desmontagem. E aí a gente consegue viver harmonicamente, e o que você falou tem sentido. Se é uma maneira de salvarmos o autódromo, vamos dividir um pouquinho, vamos salvar, e ainda tem uma receita boa, e é bom para a cidade, e aí fica bom para todo mundo. Mas a gente tem que trabalhar para que não se demore tanto.
E aí eu não consigo entender por que se demora tanto. Né? Para você pensar em Fórmula 1, que já, o formato já está pronto, é só você chegar lá e montar. Aí você começa a ver que tem a burocracia pública. Né? Você vai montar, mas você depende de montar através de uma empresa que é contratada, que foi auditada, que foi isso, que foi aquilo, e aí demora para as coisas acontecerem. Então a gente tem que agilizar isso. Se a gente agilizar isso, o que você falou tem todo sentido. A gente tem uma arena multiuso e a gente vai ter mais automobilismo. Não vamos atender os 63 empresas que querem fazer os eventos, mas a gente vai atender boa parte dos eventos. Boa, Léo. A minha dúvida está respondida. O que você quer saber mais do Bert? Boa, vamos lá. Bert, você tem então um longo envolvimento com Interlagos, né? Sim. Você falou que sempre conviveu ali perto e tal. Como é que foi esse começo aí seu, esse encantamento que Interlagos causa? Porque sempre que eu tô lá eu fico encantado, né? É uma pista maravilhosa e que traz tantas boas lembranças pra gente que gosta de corrida, né? Eu não sei o quanto há de encantamento que você falou, mas com certeza há. Eu lembro até hoje a primeira volta que eu dei dirigindo no Autódromo Interlagos. Isso foi em 75, mais ou menos, uma Kombi de um amigo meu, que a gente usava a Kombi para distribuir os bandeirinhas na pista. E eu era menor de idade, meu pai não deixava eu dirigir na rua. Pô, eu dirigi em Interlagos, uma Kombi, em 1975. Então esse encantamento vem. E no meu caso, de criança, eu comecei a gostar de carro porque meu pai trabalhava numa concessionária Volkswagen, né? Então, de final de semana, ele levava a gente, eu via os carros, via o lançamento do Zé do Caixão, ele ficava escondido lá, e eu comecei a gostar de carro. E aí um amigo, na adolescência, ele era bandeirinha e me convidou para ser bandeirinha. Eu não podia ser porque eu era menor de idade. E aí tive que pegar uma autorização especial do meu pai e da minha mãe lá para ser o bandeirinha, me tornei bandeirinha, e aí o gosto foi acontecendo, né? Efetivamente, a minha primeira visita foi na Fórmula 1 em 72, porque eu fui assistir, mas aí por conta da Rede Globo, que eu tinha um tio que trabalhava lá e ele levou a gente para ajudar, meu pai para ajudar a trabalhar. Foi o primeiro grande prêmio. Foi o primeiro grande prêmio, que era ainda o extra-oficial, isso, né? Foi o teste, né, de Interlagos. Exatamente. Então, em 72, 73, eu comecei a gostar de corrida. Eu já gostava de carro, comecei a gostar de corrida. Em 74, me aparece esse amigo, que era bandeirinha, me convida para ser bandeirinha da Federação de São Paulo, eu fui ser bandeirinha e fui ficando. Fui ficando. O sonho era ser piloto, sem sombra de dúvida, claro, né? Só que eu nunca tive dinheiro para ser piloto. Mas eu juntei bastante dinheiro. Eu fui juntando e consegui fazer um curso de pilotagem. Fiz na escola Interlagos, do Toninho de Souza. Que legal. E aí, quando eu fiz o curso, eu me dei muito bem no curso. E o Toninho, com aquele jeito dele, né? O Toninho é um cara que você tem que trazer aqui. É verdade, é verdade. Cara, ele tem histórias, ele sempre foi um cara animado, um cara que só pensa pra frente. E até hoje, se você chamar ele tá com 80 anos. Se você chamar ele, olha, eu tô com uma ideia de fazer, vamos fazer. Ele corre pra cá, né? E aí o Toninho, eu fiz o curso com o Toninho, e o Toninho olhou pra mim daquela mais sinceridade e alegria possível e falou, cara, sei que você não vai ter dinheiro para correr mesmo. Você não quer trabalhar na escola? Eu falei, já que você se deu bem no curso. E aí eu fui trabalhar na escola. Então aí começou minha parte profissional do automobilismo. Então eu fiquei na escola lá por mais de 10 anos, depois trabalhei na escola do Manzini por mais de 10 anos, ajudei um pouco na escola do Aldo. Então a minha origem profissional mesmo está na escola de pilotagem, né? Na formação de pilotos. Depois, uma série de coisas me levou para a entidade, mas originalmente, eu sou da formação de pilotos. E aí veio a paixão também, e que bom trabalhar com aquilo que a gente gosta, exato, né? E chegou até a posição de diretor de provas. Sim. E agora me conta uma coisa, a gente se encontrava sempre na Porsche Cup, batia papo, você me explicava muita coisa, e quando você saiu não tivemos essa chance de conversar, quando você decidiu deixar o cargo. Então me explica, por que você parou? Tem um momento de começar e um momento de parar, né? Eu falo, a direção de provas, ela é muito estressante. Imagina, é tranquilo. Você sabe, você está do lado da gente ali o tempo todo, né? Foi muito gratificante chegar à direção de provas, é o que você falou, né? É uma história que eu me sinto um vitorioso, comecei como bandeirinha e cheguei à direção de provas, né? Pô, percorri todos os caminhos e cheguei ali no topo da parte desportiva. Realmente me senti muito gratificado de ter chegado a esse ponto. Mas em algum momento o estresse começou a tomar conta, porque assim, o automobilismo ficou muito profissional. Não que eu não consiga ser, eu acho que eu me tornei um cara profissional dentro do automobilismo também, mas a parte prazerosa estava ficando um pouquinho para trás, porque a responsabilidade o dia inteiro, muito grande. O diretor de provas, além da responsabilidade de segurança na pista, atualmente a gente vem desenvolvendo muito trabalho criterioso com relação ao horário, por conta da TV, que é fundamental
para o automobilismo, eu falo, automobilismo é imagem, é venda, é produto, né? Mas a gente tem aquele estresse de fazer o evento acontecer na sua parte inicial, promocional, mas a gente não pode atrasar na hora da TV, então tem que entregar na hora da TV. Na hora da TV tem o horário fechado, né? E aí acontece alguma coisa na pista, e aí fica aquele dilema, o que eu vou poder matar ou segurar aqui? E aí gera até, às vezes, alguns erros da direção de provas, quando ele poderia ter entrado com a bandeira vermelha e resolver um problema. Vocês até sabem do que eu estou falando. Né? E aí, de repente, ele entra com o safety car, ou ele não faz nada. Tudo isso é um estresse que foi perdendo um pouquinho para mim aquela paixão pelo automobilismo que eu gostava de assistir, porque eu tinha que entregar a prova, eu tinha que entregar de algum jeito seguro, entregar para a TV, entregar o evento como um todo. E eu falei, acho que está na hora de eu parar. Né? Tem gente nova chegando aí, vamos preparar o pessoal novo aí, eu acho que está na hora de parar. E eu dou um exemplo dessa pressão e dessa responsabilidade, que é uma parte pequena do tamanho do trabalho de vocês. Você foi substituído pelo Bruno Cabral, que está fazendo um excelente trabalho lá à frente da Porsche Cup. Neste fim de semana, em Interlagos, a gente teve a corrida começando com a pista seca e chuva no meio. De repente, a pergunta, e aí, vai parar para os pilotos trocarem pneus ou não? Ou eles vão seguir na pista com os pneus de pista seca? E a chuva ameaçando, a chuva caindo. Veio para mim, o comentarista, que estou ali para falar para a audiência. A minha opinião foi, não relarga. Eu não acho que seja o momento de relargar. O que o Bruno decidiu? Relargar. Então, imagine se acontece alguma coisa... os caras falaram que não tinha que ter relargado. Graças a Deus não aconteceu e, pelo contrário, ele estava certíssimo. Foi uma corrida espetacular vencida pelo Christian Ham. Então, assim, olha o tamanho da pressão. Então, o cara tem que assumir aquilo. O comentarista e o narrador, o Luke, concordou comigo. Achavam que não tinham condição. Enfim, não que a gente lógico, opine alguma coisa. A percepção vocês, nossa era que não tinha condições. O diretor de prova foi lá e comprou. Falou, não, dá para ter. E liberou a corrida. Então, assim, é muito no limite, você está lidando com vidas humanas num esporte de risco. Então, eu consigo entender Tiago, o tamanho dessa pressão. Eu posso falar duas situações que aconteceram comigo que reflete bem tudo isso que você está falando. Bom, primeiro, o diretor de provas ele quer entregar a corrida em movimento. Na verdade, é bom para o mundo, é bom para todo mundo, é bom para o piloto, para o público, para o patrocinador, para o promotor, você entregar a corrida em movimento. E é muito triste você entregar uma corrida em safety car. Né? E eu, quando começava as provas, eu falava assim, eu não quero saber disso. Eu vou fazer a segurança, eu vou fazer o que o regulamento manda e eu vou entregar em safety car se precisar entregar. Mas na hora que acontecia, eu falava, não, tu tem que entregar em movimento. Você não quer. Você quer entregar essa harmonia. E eu lembro, então, eu não lembro exatamente o ano, mas eu acho que foi em 2020, na última etapa da Porsche Endurance Interlagos, finalzinho de prova, eu lembro que prova longa, prova de 500 quilômetros, chega em algum momento ali na torre que o pessoal vai baixando a guarda, vai ficando um pouquinho mais solto, e eu sempre com esse meu critério de responsabilidade, sempre tenso, eu lembro que faltavam 8 voltas, eu bati lá na torre e falei, pessoal, vamos lá, atenção, todo mundo atenção agora, estão faltando 8 voltas para a gente entregar o evento, eu quero todo mundo acompanhando o líder, porque prova de endurance muda o líder de uma hora para outra, né? Eu quero acompanhando o líder, saber tudo o que está acontecendo e vamos acompanhar. Na hora que eu falei isso, uma pancada no café, faltando 8 voltas, Thiago Camilo e mais não sei quem bateu no café, destruiu o carro. Eu falei, meu Deus do céu, 8 voltas. Eu me lembro, o Camilo até caiu no chão, então, né? Então. Sair do carro. Né? E aí eu falei assim, aí eu tava com a equipe médica ali do lado, pertinho, já entrei com o safety car ali na saída de box. Na hora que bateu, já entrei com o safety car. E estava com a equipe médica ali, a equipe médica foi lá, atendeu o piloto, porque a primeira preocupação nossa é o piloto. E é uma coisa, não sei se eu implantei, mas eu falava muito isso nos meus briefings, e eu vi lá o Franco fazendo sinal de positivo na hora que ele capotou o carro. E se você for olhar, teve acho que era Franco também, no Rio de Janeiro, que corria na Porsche. Marcelo Franco. Ele capotou várias vezes ali no lago, e na hora que o carro parou, o vidro para fora, ele também pôs a mão para fora assim. Mas eu falava no briefing, eu falava, pilotos, se vocês puderem, né, se estiver tudo bem, na hora da ocorrência, se vocês puderem fazer um sinal pra gente, vocês não sabem o quanto muda a nossa vida aqui na torre, do pessoal lá. E eu vi vocês falando na narração, o Franco fez um sinal de positivo. Cara, então na Porsche eles fazem muito isso, né? Foi uma coisa que eu implantei lá e eu achei bacana isso, né? Então tinha toda essa sequência, né? E ali eu mandei um médico e a primeira coisa, eu quero saber como é que tá o piloto, A hora que o Dino falou, não, tá tudo bem. Eu falei, putz, então agora eu vou relargar.
Aí eu peguei o safety car, cara, só que lavou a pista de óleo. Tinha que tirar os carros. Aí o resgate foi tirar o carro estava sem freio, o carro ainda bateu no guarda-reio na hora que ele estava tirando. Eu lembro dessa cena. Eu lembro. E eu falei assim, meu Deus do céu, 6 voltas, aí 5 voltas. Eu falei, eu preciso relargar, né? Eu não vou entregar a corrida parada. 6 voltas, e eu falava pro Land, né? O Land, ó, eu vou falar. O pessoal Teve brinca... aqui já o Land, né? Sim, eu acompanhei. O pessoal brinca muito com ele, mas eu vou falar, que piloto sensacional para safety car. É um cara que extremamente profissional, acompanha a corrida, o que nos ajuda muito. Ele tá lá na pista, ele me passa muita informação, cara, e segue o que a gente fala, ele é muito parceiro. Essa decisão, por exemplo, que eu citei do Bruno Cabral, de dar a relargada, provavelmente partiu também da percepção do piloto de safety car. Ele vai perguntando, exatamente. E aí o safety segurando, ele fala, Lande, segura um pouquinho a velocidade aí. Aí os pilotos ficam bravos, né, quando fica muito lento. Tudo isso você tem que administrar, né? Segura um pouquinho a velocidade. Aí o pessoal conseguiu tirar os carros da pista, aí falaram pra mim, eu falei, pô, vou largar, faltavam acho que 4 ou 5 voltas, eu falei, vou relargar. O resgate falou pra mim, Sérgio, a pista tá lavada de óleo. Eu falei, meu Deus do céu. Vai jogando produto. Eu falei, Lande, vai dando volta. 4 voltas, 3 voltas. Eu falei, quando vier para 2 voltas, eu falei, eu preciso relargar. E aí o resgate falou para mim, Sérgio, nós já limpamos a pista na tangência. Tinha um pouquinho de óleo ainda na frente, no café. E aí vem aquela, vou largar. Eu vou relargar, eu vou entregar a prova andando. Mas olha o risco que eu estava correndo. Porque se você vem tudo alinhadinho, beleza. E se alguém sai para ultrapassar e pega aquela mancha de óleo? Mas, cara, a gente quer entregar a prova em movimento. Faz parte do diretor de provas entregar uma prova em movimento. Relarguei. Faltando 2 voltas, relarguei, deu tudo certo. Né? Mas já não fiz a mesma coisa na minha despedida. Que eu falo que foi a pior prova da minha vida, foi a minha despedida, 1h40 de safety car. Por conta de chuva, e por conta de regulamento. Regulamento que não estava tão bem embasado quanto veio a estar no ano seguinte. Não tem a dúvida, em função disso, não tem a dúvida. Os regulamentos, eles são dinâmicos por conta disso. Né? A gente nunca vai conseguir fechar tudo que é necessário para entregar uma prova. A Fórmula 1 precisou escrever no regulamento, os carros de corrida precisam ter apenas 4 rodas. Porque começaram a botar 6. Então, assim, exatamente. É isso, o regulamento ele vai evoluindo. Ele é dinâmico, é o tempo todo, as necessidades. Boa parte do regulamento, eu falo, às vezes a gente recebe, agora falando como CBA, às vezes a gente recebe crítica de pilotos, porque o regulamento engessa muito, e eu concordo que o regulamento está muito burocrático, mas boa parte do regulamento é feito por conta das reclamações dos pilotos, das reclamações dos chefes de equipe, porque está errado desse jeito, então vamos modificar para o ano que vem? Vamos, então a gente vai modificando para o ano que vem. E aí vai acontecendo isso, eles vão ficando burocráticos, vai ficando mais difícil, mas é o regulamento que está lá. E nessa prova, que eu falei, poxa, a minha última prova foi a pior prova da minha vida, 1h40 de safety car, eu tinha... ali a gente vamos dividir um pouquinho a torre. A torre tem a direção de provas e os comissários. Que em todas as minhas provas, nós sempre trabalhamos assim, sempre trabalhamos muito juntos. Uma harmonia total, porque senão fica difícil trabalhar. Mas a autoridade máxima são os comissários, o diretor de provas é diretamente responsável pela segurança, pelo que está acontecendo na pista. E quando eu vi que estava chovendo muito, e já estava enrolado, eu falei, poxa, eu vou terminar com a bandeira vermelha, eu ponho a bandeira vermelha, ou então eu espero 75% e termino com a quadriculada e acabou. Foi a nossa percepção na cabine também. Exatamente. Falou, eu acho que ele vai fazer isso. Põe a quadriculada, né? E eu acho que hoje, eu vi essa prova também do Cabral, eu acho que hoje talvez eu fizesse, mas aplaudi ele que ele entregou uma prova em movimento. É o que a gente quer fazer, entregar a prova em movimento. Sim. Né? E aí eu falei, bom, eu vou terminar a prova. Peguei o rádio cronometragem. Me fala aí, como é que nós estamos para chegar nos 75%? A hora que você fala isso na torre, muita gente ouve. Né? Então, eu vou falar, a torre também tem que ser um negócio mais restrito, tem muita gente participando da torre, esse negócio todo. Né? Quando eu pergunto isso, alguém já entra na expectativa que ele vai terminar a prova. Mas não, eu estou entendendo como está a prova para saber se eu vou terminar ou não. É um entendimento meu, saber como é que as coisas estão acontecendo. E aí o comissário falou para mim, Sérgio, se você terminar a prova, o campeonato não termina. Porque o regulamento é bem claro que se os pilotos não tiverem 5 pitstops, eles estão desclassificados. E aí tinha lá 80% dos pilotos, acho que 90%, ainda não tinham cumprido. Não tinham cumprido. E aí houve uma percepção da própria prova, acho que os pilotos perceberam, sei lá, e começaram a entrar nos boxes para tentar cumprir mais pitstops. Né? E eu lembro que, eu vou dar um exemplo, eu acho que na volta 88 seria ali os 75%. Aí você tinha gente que estava com o regulamento cumprido, isso, com todo direito, e gente que estava na frente sem cumprir o regulamento, verdade, mas também... Na verdade, todos não estavam com o regulamento cumprido, mas alguns estavam próximos de terminar, fazer os 5 pits,
Só que às vezes eles fariam 5 pits, mas eles iam quebrar a regra dos minutos de cada piloto. Bom, é uma série de coisas. Os comissários olharam aqui e falaram, não vai acabar nunca. Essa prova não acaba. O campeonato de endurance não acaba. E eles falaram para mim, aí foi uma parceria, eles falaram para mim, Sérgio, se você terminar é um direito seu, é segurança, é o que você está vendo, mas se você terminar, o campeonato não acaba. E deixaram para mim isso. Eu falei, bom, o regulamento... Se eu seguir o regulamento, eu entrego uma prova regulamentar e o campeonato termina. E não tem o que se fazer, só que não é uma corrida que eu vou entregar andando. Então, a gente viu 1h40 de 1h40. Falei, vamos embora. Olha, foi desgastante. Imagina chovendo, começou a escurecer e o Landi com carro de rua, segurando os caras lá. A pressão de todo mundo. Terminou a prova, ele subiu na torre, eu agradeci ele muito, muito. Ele chorou de emoção de ter terminado a prova e conseguido entregar. Mas no finalzinho, quase, eu pensei em relargar. Porque no finalzinho começou a secar a pista, e eu falava, Landi, como é que tá? Sérgio, tá secando. Só que o crítico aqui é o café, que o café tá muito escuro. Aí fiquei naquela entrega. Tinha baixado a iluminação. Tinha baixado a iluminação. Aí naquela, puxa vida, seria um prazer entregar em movimento, mas é o que você falou assim, e se eu quero entregar em movimento e alguém se machuca na minha última prova? Eu falei, desculpa, regulamento, vamos seguir, e eu entreguei assim. E independentemente de qualquer coisa, né, qualquer documento que se assine, o diretor de prova ainda é o responsável pela segurança dos pilotos e é cobrado. Se acontece alguma coisa, existe um inquérito todo envolvido e que o diretor de prova tem de responder. E tem que ser assim. E tem que ser assim, porque senão pode haver negligência. Né? Então você não pode negligenciar, quando você está falando da segurança, de qualquer ser humano. E a gente fala dos pilotos, mas eu também tenho uma preocupação muito grande com o meu pessoal de pista, o resgate. Quando começa a escurecer, como é que eu vou fazer um resgate que está escuro se a prova está em andamento? Aí será que eles vão ver a bandeira amarela no setor? Tem tudo isso que a gente tem que pensar, né? Dá um exemplo aqui de responsabilidade, né? Eu, com, sei lá, mais de 20 anos de automobilismo, em Santa Cruz do Sul, recentemente, numa etapa da Stock Car, eu ia entregar um livro para um amigo meu que estava na arquibancada. Então, você tem aqui a torre, onde a gente fica lá com a sala de imprensa e tal, os boxes, a pista e a arquibancada. E era um momento de saída dos carros e nós, até pelo nível de experiência, somos autorizados a entrar na pista quando isso está acontecendo, com o grid sendo montado. Não tem problema nenhum. A direção de prova nos confia em nós para fazer isso. E eu falei, bom, então vou no grid, aproveito, já subo lá e entrego para o cara que está na arquibancada o livro que eu tenho que entregar para ele. Só que eu fui meio viajando e procurando ele na arquibancada. E vou passando o pit lane e de repente eu sinto um calor no meu calcanhar. Era o escapamento do carro do Antônio Pisoni. Eu quase fui atropelado. E aí, segurança, tipo, né? Então, se acontece alguma coisa comigo, que estava lá viajando na maionese, o diretor de prova ia ser cobrado. Ia ser cobrado, não tenha dúvida. Ou seja, o cara viajou, o cara se jogou na frente de um carro, mas o diretor de prova é cobrado. Faz parte, aquilo que nós falamos do início, do estresse, eu falo assim, eu estou lá com 130, 150 pessoas na pista, todos trabalhando através das minhas orientações, e se alguém tiver algum problema em casa e negligenciar, é a direção de provas que errou. E é assim que tem que ser. Então, assim, eu o tempo todo, eu nunca deixei de fazer um briefing em todas as provas que eu fui, todas, até a última, com os bandeirinhas, com o pessoal de resgate, até mesmo com a cronometragem, para explicar claramente o que é a prova, também. Com a imprensa. A imprensa eu sempre fiz com a imprensa, e eu falo, e tem uma coisa que eu sempre trouxe a imprensa para o meu lado, porque é um fator verdadeiro, que eu sempre falei, o automobilismo não é nada sem imagem. Então, se vocês não fizerem boas fotos, boas imagens, a gente não consegue trazer um automobilismo saudável para todo mundo. Mas que não seja a foto da sua vida, né? Porque eu vou fazer a foto da minha vida, mas que não seja a foto da sua vida. Sim. Você sai inteiro depois da foto. Sai inteiro depois da foto. Bert, eu espero que seja só a primeira vez que você vem aqui no Primeiro Stint, viu? Porque a gente falou muito de Interlagos, falou um pouco da sua carreira, um pouco da sua trajetória, mas tenho certeza que você tem muita coisa para contar para a gente ainda. Obrigado. Bacana, viu? Obrigado pelo convite, contem comigo, a hora que vocês precisarem, eu estou à disposição. Prazer. Obrigado, Léo, tamo junto, hein? Tamo junto, isso aí. Prazer, Thiago. Boa, e você, claro, deixa aí o seu like, faça a sua inscrição no canal, que é muito importante para a gente aqui no Primeiro Stint, que tem o apoio da Electric Produtos Automotivos, da oficina Autoneg e também da Usual Brinquedos. Tá bem? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima.